O jogo desse vídeo é um oferecimento Epic Games. Lá você pode comprar esse ou qualquer outro jogo. Lembrando que a Epic dá jogo de graça semanalmente, e um deles já foi GTA V. E caso você aí do outro lado queira me ajudar a ajudar o macaco e eu não deixar que minha família passe fome, na hora de comprar algum jogo, use o código de apanhador GAMERFOBIA. Aí você me ajuda e leva o jogo maneiro que você quer. Então vai lá, vai que tem aquele jogo na promoção que você sempre quis, bota o meu código e isso vai me ajudar demais. Lembrando que o meu código também serve dentro do Fortnite. E aí, jogadores, como é que vocês estão? Eu sei que eu fiquei sumido durante um bom tempo. A verdade é que eu fiquei um tempão preso num lugar obscuro. E eu só consegui sair de lá agora pra fazer esse vídeo. Bom, Alan Wake 2 saiu e sem dúvidas é o melhor jogo da geração. Mas Starfield... Calado. E outra coisa, independente de qual jogo você acha que tenha sido o melhor da geração, ou até o melhor do ano, meio que não importa, porque o canal é meu. Ok, brincadeiras à parte, Alan Wake 2 é maravilhoso. Tem tudo que eu amo, terror, rock, tiroteio, suspense, uma história fantástica e um cara cabeludo e barbudo que é triste. Aí eu acabo me identificando. Acontece que toda essa história acabou gerando algumas perguntas. Alguns ficaram confusos e isso foi até de propósito. Do mesmo jeito que o primeiro jogo termina deixando um novo mistério e novas pistas para uma continuação, esse aqui faz a mesma coisa. Então a partir desse ponto começaremos a falar do jogo com spoilers e fazer algumas teorias. E fica à vontade para comentar aqui a sua teoria também. Claro que sempre argumentando e pelo menos façam suas teorias baseadas em algo oficial. Então não vem com nada que você leu por aí numa fic achando que é real, porque não é. Na escuridão, Alan fica tentando reescrever o retorno, que seria o seu grande retorno para nossa realidade, finalmente podendo reencontrar sua esposa de novo. Acontece que ele não se lembra de ter escrito o roteiro que vimos no jogo, então ele acredita que aquilo foi feito por Scratch, que seria a sua versão sombria que teria retornado. Em certo momento, Alan tenta reescrever a história e acaba tomando um tiro de outra versão sua, acreditando que aquele seria Scratch. Nas últimas horas de jogo, jogando com o Alan, acabamos descobrindo que Alice teria tirado a própria vida, por não aguentar mais ficar sendo assombrada pela escuridão, e por um suposto fantasma do Alan que ele também acreditava que era Scratch. I made a decision. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. I can't keep going like I have been. It's time for a perspective shift. To go from photographer to subject. From artist to art. Ao descobrir tudo isso, Alan fica muito puto, acreditando que Alice teria sido assombrada por Scratch, e decide que vai matá-lo. Chegando na sala do escritor, Alan se depara com uma versão sua sentada e escrevendo, e ele dá um tiro na cabeça, nos revelando que na verdade Alan estaria preso num loop. Ele irá passar por tudo de novo até surtar e matar sua versão do começo, que estaria tentando reescrever o roteiro. Isso mexe muito com a cabeça do Alan, e aí ele entende que a sua esposa teria morrido por culpa dele, e perde toda a sua motivação para seguir em frente e tentar escapar da escuridão. E assim, ele se entrega e acaba se tornando o Scratch. I had seen this before. This was not Scratch. This was me. Caught in a loop. I had stopped myself trying to fix the manuscript.
I was the one haunting Alice. It was always me. I killed her. This is the ritual to lead you on. Your friends will meet him when you're gone. No final, Saga acaba recebendo a ajuda de uma mulher misteriosa, que dá a ela algumas fotos e uma bala de luz, feita para derrotar o Scratch. Nessa altura do jogo, o Scratch teria saído de Alan e ido parar no corpo de Alex Casey, e assim ele teria começado a mudar a realidade. Então Alan percebe que o único jeito de vencer o final criado por Scratch era tendo um sacrifício. Então no novo final criado por Alan, ele faz a escuridão retornar ao seu corpo e pede para a Saga dar um tiro em sua cabeça. Assim a escuridão some e Alan teria morrido, acabando com essa história de horror de uma vez por todas. What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing will sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... Pelo menos era o que a gente acreditava, né? Esse final em aberto me deixou muito em choque, porque você tinha acabado de matar o Alan e você termina sem saber se a Logan voltou à vida. Porque literalmente a última cena do jogo é a Saga tentando entrar em contato com a sua filha, e termina com o som da chamada do telefone. A gente não sabe se ela atendeu ou se outra pessoa atendeu e falou assim, então, morreu. A gente não sabe o que aconteceu. Provavelmente algo que será respondido em uma futura DLC. Afinal, a Remedy gosta de contar a história de seus jogos através da DLC também. Foi assim com Alan Wake e Control. Mas vamos com calma, porque tem toda a cena pós-crédito que nos revela que Alice se lembra de tudo o que aconteceu em Bright Falls em 2010. E todos esses vídeos que ela deixou pro Alan seriam de propósito, inclusive o vídeo dela pulando do penhasco. Tudo isso seria para motivar esse final do jogo. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness. The same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you, so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension. Light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. Ellen, I think we're getting close.
It's not a loop. It's a spiral. Acontece que Alice acabou retornando à escuridão para tentar ajudar o Alan. Então, no fim, muito provavelmente Alice seria a mulher misteriosa que teria dado a bala de luz para a saga. E é bem provável que ela não estivesse sozinha no meio disso tudo. Então não sabemos há quanto tempo Alice teria se lembrado de tudo, e há quanto tempo ela teria pulado para embarcar na escuridão para salvar o seu marido. Mas pelo que parece, ela entendeu que só existem dois jeitos de sair da escuridão, ou pela destruição ou pela ascensão. E isso é muito interessante, porque o Alan já passou 13 anos na escuridão, só que ele nunca entendeu dessa forma, justamente porque ele nunca tentou entender a escuridão e sim só sair dela. Tudo que ele pesquisou e descobriu sobre a escuridão era o meio para sair, já Alice foi o oposto. Ela quis entrar para salvar o seu marido, então ela precisava entender o ambiente que ela estava. No jogo a gente acaba vendo essas duas saídas. Alan acaba sucumbindo à escuridão e a deixa dominá-lo, sendo aí o caminho da destruição, e Saga consegue sair dali usando fatos para se lembrar que ela é uma pessoa boa e muito melhor que a escuridão. Se você pegar desde o primeiro jogo, isso pode ser uma baita alusão à depressão, já que vemos o Alan passando por tudo isso desde o primeiro jogo, e ele acaba se entregando, se tornando outra pessoa. E Saga, apesar dos problemas que ela tinha, ela meio que não se deixou abalar e acabou vencendo a escuridão. Bom, eu acredito que Alan teria passado pela saída da ascensão também, ao se sacrificar para salvar todo mundo. E esse seria um dos motivos pelo qual ele teria sobrevivido. E aí, nesse final, temos uma revelação poderosa, que para alguns talvez não faça muito sentido agora, mas eu vou explicar. Que a escuridão não é um ciclo, não é um loop, e sim um espiral. Para qualquer pessoa desavisada, isso pode parecer sem sentido ou confuso, mas eu tentei pegar isso aqui de uma forma narrativa e juntar o espiral com tudo que aconteceu. O espiral ele pode começar no centro da folha e ir subindo, ou começar no final e ir afunilando até o meio, o que também tem relação com as saídas do lugar obscuro. Mas como sabemos, tudo isso teria começado com o poeta Thomas Zane há muito tempo atrás, lá no primeiro jogo. Toda a história do Clicker e do Alan passando por tudo teria influência do Zane. Então a história é uma espiral porque ela começa com o Zane e vai rodando e descendo cada vez mais, até chegar no final, que provavelmente a gente vai ver em Alan Wake 3. E uma coisa que eu fiquei pensando também é que talvez a história nem tenha começado exatamente com o Zane. Talvez tenha começado muito tempo atrás, já que a escuridão é um ser muito antigo, né? É uma entidade, então a gente não sabe quanto tempo de vida ela tem. O que me deixou muito intrigado aqui é que essa história é uma espiral, e ela não sabia disso, não teria percebido, então temos aqui outra camada de personagens envolvidos que sabem muito mais que os heróis da trama. E essas pessoas que teriam ajudado Alan e Saga durante todo esse tempo, para que eles seguissem esse caminho. Começando com Thor e Odin Anderson. Durante o jogo a gente descobre que eles e a Saga têm um poder em comum, que é ter visões. E eles sabiam de tudo que iria acontecer desde o primeiro jogo. Por isso criaram a música Poet and the Muse pro Alan. E fazem aquele show incrível no final para tirar o Alan da escuridão. Temos o At também, que aparece em Control, que pra mim, sei lá, esse cara é muito mais do que parece, porque ele sabe de muita coisa. Então eu acho que ele tá muito mais envolvido nessa história do que parece. Ainda temos Alice, que teria ajudado Alan e Saga. E é com certeza também que ela tá manipulando a história para não deixar a escuridão vencer. Quando a gente descobre que na verdade ela teria ido pra escuridão e que tudo isso foi armado, então claramente ela tava manipulando a história. Porque ela sabia que o Scratch ia estar assistindo essas fitas junto com o Alan, porque o Scratch era o Alan. Então por isso que ela foi guiando o Alan até ele sucumbir, até ele desistir e se entregar para a escuridão, porque seria meio que o único jeito dele sair. Porque se tratando do Alan sendo um cara muito teimoso e arrogante, muito difícil ele sair assim ascendendo, como a Saga fez. E também porque o Alan ficou 13 anos na escuridão, ele já tava louco da cabeça, ele só não ficou louco igual o Zane. Mas ele também já estava ficando meio perdido. Então o único jeito do Alan sair dali seria pela destruição. E a única fita que realmente importa é a última fita, que ela deixa pro Alan depois que a escuridão sai dele, depois que ele não tem mais nenhum contato com ela, depois que o Scratch se foi, e que o Alan tá no mundo real, onde a escuridão não poderia ver, descobrir que na verdade ela tava lá escondida o tempo todo. Então eu acredito que de qualquer forma, Alan e Saga já estavam predestinados a passar por tudo isso. Independente do que Alan fizesse, ele ainda é um personagem numa história muito maior. Numa história que ele tentou moldar e escrita antes. Então talvez suas ações já tenham sido escritas, porque tudo que ele tem passado é para vencer a escuridão no futuro. Não sabemos de fato quem criou todo esse espiral. Talvez tenha sido o Zane e toda aquela loucura dele na escuridão faça parte da trama. Talvez ele tenha feito tudo isso para a escuridão não detectar ele como um inimigo.
Afinal, pô, no jogo ele é só um bêbado maluco. E também o Zane é muito esperto, porque ele destruiu todas as páginas do manuscrito dele, deixando só uma que seria do final de Alan Wake. Então se ele escreveu mais coisa depois disso, a gente nem tem como saber, pelo menos não agora. Mas eu acredito que existam outras pessoas por trás de tudo isso. Pessoas que estão tentando destruir a escuridão, só que eles não podem interferir muito. Afinal, os heróis da história são Saga e Alan. Então, além de Thor e Odin, a gente ainda tem o mistério do Xerife Breaker, o Ati, onde Alice estava se escondendo durante todo esse tempo. E o maior mistério de todos, que ainda vou fazer um vídeo sobre, é o Sr. Dor, que é o personagem mais misterioso do jogo. E até um certo momento eu acreditei que ele era a própria escuridão que estava querendo tirar onda com a cara do Alan. E em determinado momento ele disse pro Alan que estaria tentando ajudar, só que Alan queria dificultar tudo. Então, mano, calma, é muita coisa acontecendo, meu Deus do céu. Então, de algum modo, eu acredito que a escuridão manipulou toda a trama do segundo jogo pra tentar ganhar e finalmente consumir a nossa realidade. Mas Alan e Saga conseguiriam impedir com a ajuda desses outros personagens que claramente sabem muito mais do que eles. E como eu disse, eles não podem interferir para não comprometer o rumo da história e garantir que tudo isso termine bem no final. Mas a grande pergunta que fica é: em qual ponto do espiral estamos? E qual sentido a gente está indo? Olha, ainda tem muita coisa solta para futuros DLCs e o terceiro jogo. Ou até Control 2, vai saber, porque a gente tem a FBC aqui também. Lembrando que a Remedy vai lançar Max Payne Remake 1 e 2 antes de Control. Então o desenrolar de tudo isso talvez demore um pouco pra sair. Eu não acredito que vai demorar 13 anos de novo, né? Porque, porra, é muito tempo, caralho. Ainda temos outros mistérios que eu pretendo explorar aqui em outros vídeos, como o passado da saga, quem é o Sr. Dor, quem realmente é o Ati. Então, como eu acho que não tem mais nenhum grande lançamento até dezembro, eu vou tentar focar nos vídeos de teoria e futuramente até fazer uma história completa de Alan Wake 2. Bom, e é isso aí. Fiquei alguns meses longe, mas eu finalmente retornei. E eu vou tentar manter aqui os vídeos uma vez por semana, como era antigamente. Eu vou tentar, eu não sei, tá muito corrido, mas vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aqui embaixo qual sua teoria sobre tudo isso, o que você achou do jogo. E de quebra, se quiser me ajudar, usa o código de apoiador na Epic Games Gamerfobia, caso você queira comprar o Alan Wake 2, ou algum outro jogo, ou até usar o código dentro do Fortnite. Nos vemos em breve, fiquem bem e é nóis.